Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo certamente da hora que o amigo ou amiga prevencionista esteja assistindo a este vídeo. Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, tá? É uma grande satisfação estar aqui novamente com vocês. Eu sou o Marcos Chagas, fundador da Tetraedro RJ, empresa dedicada a oferecer soluções integradas na área de saúde, segurança e meio ambiente. E hoje, gente, daremos início, continuidade, ao nosso estudo sobre a nota técnica do Grupo 1, ANT 11 de 2021. Agora entrando certamente na parte 2, que trata de fiscalização, ok? Muitos profissionais não gostam, mas isso é de extrema importância. Na parte 1, gente, nós entendemos os fundamentos administrativos e os processos de regularização. E agora, nesta segunda parte, vamos mergulhar no processo fiscalizatório conduzido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, CBMERG, conforme estabelecido, obviamente, pela Portaria número 1151, de 10 de maio de 2021. Gente, esta nota técnica ela tem como objetivo padronizar e orientar a atuação fiscal, assegurando que todas as ações sejam realizadas de forma técnica, justa, transparente e, obviamente, alinhada com o COSIP, o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, instituído pelo Decreto Federal número 42 de 2018 e atualizado posteriormente pelo Decreto 46925 de 2020, tá? Gente, e durante este treinamento, vamos compreender o passo a passo das ações fiscalizatórias, desde o planejamento das inspeções até a lavratura dos autos, ok? Abordaremos de maneira tipificada a importância da notificação e da autuação, as condições que justificam a interdição de uma edificação, os procedimentos para a desinterdição, a celebração do termo de ajustamento de conduta, um instrumento essencial para a regularização responsável, se torna bilateral essa responsabilidade, ok? Segundo este documento, a fiscalização deve sempre observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, atuando com base em evidências técnicas e em conformidade com todas as legislações vigentes, ok? Vamos analisar também, gente, casos práticos de fiscalização, como as situações em que o fiscal se depara com irregularidades estruturais, ausência de sistemas preventivos ou divergência em projetos já aprovados, ok? Esses exemplos, gente, vão nos ajudar a compreender como agir corretamente, certamente respeitando o procedimento administrativo e garantindo o direito tanto do poder público quanto do responsável técnico e do proprietário da edificação. E, gente, eu em todo vídeo falo isso, mais uma vez, reforçamos o compromisso da Tetraedro RJ com a formação técnica de excelência. Acreditamos que a informação ela é um ato de prevenção e que a fiscalização responsável é uma das maiores aliadas na proteção da vida, do patrimônio, do meio ambiente, ok? Então, gente, preparem-se para se aprofundar, tá? Nesta norma, pois compreender a NT 11 de 2021, parte 2, é fundamental para todos os profissionais que atuam na segurança contra incêndio e pânico no estado do Rio de Janeiro. Vamos juntos, gente, fortalecer nossa cultura prevencionista e promover ambientes mais seguros e sustentáveis. Sem mais delongas, gente, vamos iniciar? Vamos lá, então. Gente, falando aqui, tá, da NT 11, parte 2, procedimentos administrativos para regularização e fiscalização. A parte 2, gente, vamos falar basicamente de fiscalização. E vamos ver, observar, né, muito aqui
sobre notificação, infração, interdição, termo de ajustamento de conduta, ok? Mas vamos explorar aqui o passo a passo. E a agenda, gente, desse treinamento, eu preparei aqui para vocês para iniciarmos falando do objetivo e campo de aplicação, definições e conceitos técnicos, procedimentos administrativos, atos de fiscalização, modalidades de notificação, prazos e prorrogações, autos de infração, interdições e desinterdições, termo de ajustamento de conduta, famoso TAC, ok? Modelos de documento, aí falaremos aqui do anexo A e o H, valores de multa, tá? Que eu acho que nenhum profissional gostaria de chegar nesta etapa, e traremos casos práticos, tudo bem? Entrando, gente, de maneira aqui no objetivo, e falando também de maneira objetiva, esta nota técnica, ela estabelece os procedimentos fiscalizatórios das edificações e áreas de risco pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, ok? Eu não vou entrar e filosofar falando que é para visar a segurança. O próprio código nos direciona para isso, tá? E qual a finalidade principal da NT 1.2? Ela define procedimentos para a tramitação de procedimentos relacionados aos atos da fiscalização do CBMERG no Estado do Rio de Janeiro, ok? São elas as notificações de irregularidades, os autos de infração, interdições, desinterdições, termos de ajustamento de conduta, ok? E, Marcos, aplica-se, qual é a abrangência dessa NT? Ela aplica-se a todo o território do Estado do Rio de Janeiro, tá? Não adianta hoje, imagine o CBMERG nos autuar com uma IT, no caso em São Paulo, que fale sobre alguma coisa que a nossa nota técnica ou o COCIP não contemplou. Isso não tem validade nenhuma, ok? Então, a NT e o COCIP a todo o território do Rio de Janeiro, tá? E aplica-se ao quê, Marcos? A todas as edificações e áreas de risco sujeito à fiscalização, tá? Falamos disso um pouquinho lá quando fizemos o vídeo da NT11 parte 1, tá? Mas aqui falaremos mais de fiscalização, ok? E a abrangência, ela também, de maneira objetiva, ela estabelece uma padronização dos procedimentos e documentos, tá? E vamos ver o porquê da importância disso. Mas antes eu gostaria de falar de uma coisa muito importante, tá? A parte 2 desta NT, ela trata dos procedimentos, ok? De fiscalização, que são os mecanismos de verificação do cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico, já existentes, tudo bem? E assim, uma coisa que eu sempre falo em qualquer treinamento, qualquer palestra específica, gente, é o seguinte, eu ouço muitos profissionais falando, poxa, mas quando somos fiscalizados, significa uma coisa ruim. Eu, Marcos Chagas, não interpreto dessa maneira, tá? Como benefício, gente, eu sempre falo que qualquer fiscalização, ela vai acabar uniformizando os atos em todo o território do Estado. Se você tem um texto padrão, uma legislação que fala que tem o passo 1, o passo 2, o passo 3, ela acaba gerando uma maneira indireta do CBMERG estar fazendo isso de forma universal, não descumprindo ou abrindo qualquer espaço para alguma interpretação dúbia do agente fiscalizador, ok? Ela traz maior segurança jurídica, certamente, para todos os envolvidos, ok? Procedimentos claros para correção de irregularidades e a garantia do direito do contraditório e da ampla defesa. Gente, imagine que hoje eu sou o bombeiro fiscal, que eu chego hoje na sua edificação e eu falo, nossa, o seu aparelho portátil de extintor está sujo. Mas hoje nós temos uma nota técnica que trata dos aparelhos portáteis de extintor, na qual não fala que sujidade é simplesmente uma irregularidade, né? Então, assim, imagine se tudo fosse na base do achismo,
num ato fiscalizatório. Então, eu, Marcos Chagas, gosto muito, quando vai fiscal, em qualquer projeto, em qualquer obra, em qualquer edificação que eu esteja regularizando, esteja adequando, ou propriamente somente passando uma orientação do que precisaria ter para iniciar esse processo, ok? E aplicação e abrangência, gente, ela estabelece as diretrizes, tá? Para os procedimentos administrativos referente, aqui o laserzinho, aos atos de fiscalização realizados pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro em áreas de edificação de risco, ok? Edificação, né, áreas e edificação de risco, gente, ela aplica-se a todos os tipos de edificação e áreas de risco. Temos uma inclusão aqui importante que não é tratada de maneira direta na parte 1. São as edificações comerciais, industriais e residenciais, locais de reunião de públicos, casas de shows e eventos, centros comerciais, shopping centers, por exemplo, edificações hospitalares, tá? Lembra a quantidade de evento que tivemos nos últimos 5 anos envolvendo hospitais? E estabelecimentos de saúde também, tá? Escolas, faculdades, instituições educacionais, tá? Indústrias e áreas de armazenamento, edificações classificadas como patrimônio histórico, tá? Então você, de repente, pegou algum projeto, alguma consultoria, se atenha a qual é essa tipificação de áreas de risco, ok? Os atos de fiscalização abrangidos. Não vou falar as 8 modalidades aqui agora, mas quando for chegada a hora aqui, eu bato um a um com vocês, ok? Os atos de fiscalizações que são abrangidos são as notificações de irregularidade, são eles 8, mais à frente eu falo um pouquinho, os autos de infração por não cumprimento das exigências, tá? Autos de infração por embaraço à fiscalização, o famoso eu vou tentar enganar o bombeiro para ver no que dá, tá? Desinterdições mediante a cumprimento de exigências, tá? Termos de ajustamento de conduta, bilateralidade, como eu falei anteriormente, cassação, cancelamento de certificados e autorizações. Isso aqui é o mais crítico, tá, gente? Principalmente para as edificações anteriores a 2018, tudo bem? Entrando aqui na competência e jurisdição, abrange a todo o território do Estado do Rio de Janeiro, tudo bem? Ela sempre vai ser realizada por militares do CBMERG devidamente habilitados para essa fiscalização. Não vai vir um bombeiro combatente que não tenha uma formação técnica para poder te notificar, ok? A pessoa acabou de concluir o curso, virou bombeiro. Não vai vir te fiscalizar, a não ser que ela tenha a formação técnica para poder ter o mínimo de discernimento e compreender o que é o correto e o que não está correto ali na sua edificação, até a nível de não conformidades, tudo bem? E a fiscalização pode ser programada ou motivada por denúncias, então muito cuidado com isso, tudo bem, gente? Trazendo para vocês aqui de maneira breve, esse aqui eu vou pincelar bem rapidinho, ok? A NT1 parte 2, ela vai estabelecer uma terminologia, tá? Para garantir o quê? A uniformidade nos procedimentos de fiscalização em todo o território do Estado do Rio de Janeiro. E, gente, é fundamental conhecer isso aqui, tudo bem? Tudo que você receber do corpo do CBMERG, né, no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, ela vai ter essa nomenclaturazinha aqui, tá? No que tange ato de fiscalização, auto de infração, gente, é um documento lavrado quando verificado o não cumprimento das exigências estabelecidas em notificações ou embaraço à fiscalização, tudo bem? Auto de interdição, gente, esse aqui é só, peguei teu estabelecimento, tá interditado, tá? Mas é um documento que formaliza
a interdição total e podendo haver a interdição parcial em caso de risco grave iminente ou em situação de perigo, tá? Auto de desinterdição. Isso estamos falando de atos de fiscalização. É um documento que formaliza o fim daquela interdição. Ponto. Não precisamos nos estender aqui. Notificação. Qualquer documento que informa ao proprietário ou responsável da edificação sobre irregularidades identificadas, estabelecendo certamente exigências e prazos para adequação, tudo bem? E falando de procedimentos e documentações, lembrando, uma terminologia é o quê? Atos de fiscalização. A outra são procedimentos e documentos, ok? Baixa de notificação é o ato administrativo que reconhece o cumprimento das exigências contidas em notificação. Cumprir todas as condicionantes, eu tenho uma baixa de notificação, ok? Dentro do prazo, lembrando aqui, mas eu não quero falar de prazo para não poluir a cabeça de vocês, tudo bem? Compromisso de ajustamento de conduta. É um acordo bilateral entre a parte que tem alguma situação de irregularidade e o corpo de bombeiro, ou seja, compromitente e compromissário, tá? Para adequação de acordo com as normas de segurança, ok? Homologação da interdição, tá? É um ato pelo qual a autoridade competente, que no caso aqui no Rio é o CBMERG, ela confirma a interdição da edificação ou da área de risco, tudo bem? Prorrogação de prazo. É a concessão de prazo adicional para o cumprimento das exigências do Corpo de Bombeiros, tá? Impugnação e recurso. Gente, eu vou ser bem honesto para vocês. É uma parte que eu acho chata. Eu acho que não devemos pensar na impugnação como um ato de manobra, ok? E sim como um ato no qual eu cumpri, mas de repente, por alguma interpretação do agente fiscal, ele interpretou alguma não conformidade ou não cumprimento de alguma exigência. E a ideia aqui, gente, eu vou ser bem franco para vocês, eu não vou ensinar vocês a simplesmente achar brechas para poder, o bombeiro errou no auto da infração ou no auto da interdição. A ideia não é essa. Se chegou ao ponto de ter uma denúncia, de ter uma interpretação de interdição, infração, alguma coisa saiu do controle, tá? Mas assim, gente, impugnação e recurso. A impugnação, gente, é o ato pelo qual a pessoa notificada, ela autuada, né, ela acaba contestando, obviamente dentro de um prazo legal que eu vou falar à frente aqui, as exigências contidas em notificações ou infrações, tá? E ela deve ser apresentada formalmente com justificativa técnica. Não concordei que o bombeiro não aprovou o projeto e as minhas adequações. Você tem que fundamentar tecnicamente essa não aprovação, tudo bem? E o recurso? Recurso nada mais é o meio pelo qual o interessado, que não está insatisfeito, ele, com a primeira decisão, né, proferida, ele tenta o quê? Entrar com o recurso solicitando a reconsideração do Corpo de Bombeiro, ok? Um conceitozinho básico aqui que é importante, tá? Certificado / autorização inválido é o quê? É um documento com informações divergentes da realidade ou cancelamento pelo CBMERG. Imagine que eu estou no meu estabelecimento com meu certificado de aprovação, tá lá bonitão no meu quadro de avisos, enfim, facilitando a fiscalização a identificar aonde está o meu certificado. Mas o bombeiro foi lá e cancelou esse certificado. Mas como eu tinha uma cópia, eu coloquei. E o bombeiro foi na minha edificação novamente. Então, assim, isso aqui é inválido, tá, gente? Ou possui informações divergentes. Bem como, gente, uma coisa que pega muitas empresas é CNPJ. Vou dar um exemplo. Eu, Marcos Chagas, meu CNPJ é 1010. Eu simplesmente fui lá, comprei uma empresa, fiz alguma coisa
eu não posso ir instalei essa empresa no mesmo local aonde é meu CNPJ 1010. Só que agora eu tenho o CNPJ 2020, mas eu estou operando na mesma localização. Você está de maneira irregular, porque informação divergente, ela acaba invalidando o documento, ok? Até porque lembra, quando falamos na NT1, quando eu falo que as informações elas têm que ser prestadas e a pessoa que informou que comunicou essas informações, ela é responsável por isso. Se o meu CNPJ é 1010 passou a ser 2020, eu não tenho mais nenhum dispositivo legal que me garanta, tá? Processo administrativo estadual, tá? É um instrumento formal que reúne a documentação, informações para decisões administrativas, seja lá o ato de regularização, o ato infracionário, enfim. Comprometente CBMERG. É o responsável por verificar o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Marcos, fui lá, fiz um TAC. O comprometente é o delegado que vai lá verificar se todas as condicionantes estão ok. Tá? E o compromissário é a pessoa que se comprometeu. Resumo, em tudo que você faça no bombeiro, tá? Aqui eu não vou me estender falando bonito, falando coisa, né? É o quê? Se eu me comprometi, eu tenho que cumprir, ok? Procedimentos administrativos de fiscalização, gente. Procedimentos administrativos de fiscalização do CBMERG, eles seguem um fluxo estruturado e formal, tá? Quem puder depois dar uma lida na NT1, parte 1 e parte 2, é óbvio que aqui eu estou trazendo os principais pontos, mas o que eu sugiro a você, profissional, que quer se tornar um especialista nesta área, é que você leia e acompanhe todas as atualizações, tudo bem? Então, assim, ele é um ato formal, garantindo, obviamente, a padronização das ações fiscalizatórias e o cumprimento das exigências legais, tudo bem? Procedimento administrativo, o que é isso? É abertura do processo. O resumo eu poderia encerrar por aqui, mas cada ato de fiscalização, notificação, infração, interdição, enfim, qualquer ato, ele gera um procedimento administrativo próprio dentro do sistema eletrônico do CBMERG, tudo bem? Registro no sistema. Todos os atos, eles são obrigatoriamente registrados no sistema oficial, gerando número único de controle e rastreabilidade. Vamos falar de maneira bem direta? Famoso protocolo, tá? Tramitação eletrônica. A tramitação eletrônica, gente, eu só peço que tenha um pouco de cuidado, que também vou falar disso um pouquinho mais à frente, mas ela garante a celeridade e, obviamente, a transparência, tá? No fluxo do processo. Mas nem sempre é dessa forma linda que eu estou falando aqui. Tramitação eletrônica, vai lá, fez, aconteceu, ponto. Não funciona às vezes dessa forma. Sabemos que o sistema passa por manutenções, então, assim, muitas das vezes, tramitação eletrônica eu não posso tirar aqui do item processo administrativo, até porque a própria NT, ela faz menção a isso. Mas, assim, cuidado, ok? De preferência, se você tiver um órgão, né, seja um batalhão credenciado, a diretoria de serviços técnicos, né, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, às vezes é mais fácil você ir para que não tenha aquela perda de prazo, ok? Porque você não pode simplesmente justificar, imagine, meu procedimento, a tramitação aqui está eletrônica, não justifiquei dentro do prazo, eu alego que a minha operadora de internet, ela ficou 15 dias fora. Bombeiro não tem nada a ver com isso. Aí é problema seu com a sua operadora de internet, tá? Gente, requisitos legais. Identificação completa, requisitos documentais, desculpem. Identificação completa é aquele passo a passo da NT1, tá? Completa da edificação, endereço, CPF ou CNPJ, ok? Registro fotográfico das irregularidades, relatório das condições de segurança, comprovante de ciência do responsável, laudos técnicos, ART, RRT, quando aplicável, certamente, documentos probatórios de cumprimento, tá? E aí estamos falando o quê? De uma estruturação
dos requisitos documentais. Lembrando, estamos falando de fiscalização, tá? Gente, uma coisa que pega muito profissional é que os prazos, eles são contados em dias corridos. E tem muito profissional que acha que são em dias úteis. Então, muito cuidado com isso. Foi notificado hoje. Que dia é hoje? Hoje é dia 10/10. Dia 10/10 vai ser em dia corrido os prazos que eu vou falar aqui agora, ok? E, gente, a formalidade do processo administrativo, ela é essencial, sim, para a validade jurídica dos atos fiscalizatórios, tá? O que eu quero dizer com isso? Lembrando que eu não estou ensinando vocês a burlar nenhum tipo de coisa. Mas os processos, sem os devidos cumprimentos, tá, das formalidades, eles são anulados, assim, impugnados. E eu te falo que é muito fácil fazer isso. Então, muito cuidado. Se o bombeiro está te exigindo, por ele ser um órgão público, ele tem que ter pleno conhecimento do que ele está te exigindo, ok? E, inclusive, esclarecer dúvida, principalmente se for fiscal, tá? E o controle de prazo, tá? E análises. Gente, prazo para análise das baixas, 30 dias após o protocolo. Prazo para análise de prorrogação são 15 dias após a solicitação, tá? Prazo para recurso hoje, notificado, eu vou recorrer 15 dias após a ciência do auto, tá? E muita empresa perde esse prazo, tá? Achando que no 14º dia, 11h59 da noite, é só mandar que funciona dessa forma. Então, muito cuidado com isso, tá? Deferimento e indeferimento, sempre fundamentado e motivado. Suspensão de prazo apenas mediante deferimento formal e a comunicação sempre por meio de canais oficiais. Tudo bem? Nós, da Tetraedro, cultuamos o aprendizado de fato de excelência. E aqui, gente, por mais que seja passado para vocês todo um conteúdo que o capacite para entender e conhecer ato a ato, eu sugiro que vocês engulam essa NT, né? Principalmente a 1 e a 2, tá? A NT1, parte 1 e a parte 2. Por que eu digo isso? Hoje, qualquer profissional, ele lê a norma uma vez e, face a toda essa facilidade que a internet nos oferece, a pessoa se autodenomina como um especialista. A pessoa leu a nota técnica uma vez, decorou alguns conceitos e vem aqui na internet falar um monte de baboseira. Desculpem a franqueza. Mas nós da Tetraedro não cultuamos esse tipo de prática. Então, assim, gente, como um trabalho posterior a tudo isso que eu estou falando para vocês, eu sugiro que a cada vídeo que eu poste aqui, você acompanhe, ok? Eu sempre coloco os links, faço um e-bookzinho no final com um mapazinho mental, mas que você leia, que você releia diversas vezes e que você pratique, né? Para você chegar numa excelência operacional, não adianta você ler, né, o COCIP e achar que virou um especialista, ok? Você simplesmente virou um leitor. Até porque, muitas das vezes, os procedimentos eles não saem da maneira como nós esperamos. Eu já tive a oportunidade de certificar empresas em diversos estados, né? Na qual eu me achava especialista. Eu não vou falar aqui estado a estado, mas quando você observa as particularidades, né, você verifica que hoje eu falo com propriedade do COCIP aqui no Rio de Janeiro. Mas em outros estados existem algumas particularidades, tudo bem? Por mais que o COCIP do Rio de Janeiro ele tenha sido não motivado, não é que ele seja uma cópia fiel, tá, do Código de São Paulo, né, que instituiu as instruções, tá, técnicas. Mas, assim, muito cuidado com isso. Não é somente ver os nossos vídeos e achar que se tornou o mega especialista. Você tem que ter prática, de fato, colocar tudo isso que está sendo falado no seu dia a dia, tudo bem? Então, dando continuidade aqui dos atos de fiscalização do CBMERG, ato de fiscalização, o nome propriamente já diz, tá?
são os procedimentos formais de verificação do cumprimento das normas de segurança contra incêndio, ok? Procedimentos de fiscalização. É o quê? Primeiro passo é a abertura do processo, tá? A abertura ela é sempre obrigatória para cada ato fiscalizatório com registro no sistema do CBMERGE, tudo bem? Isso é tratado no item 511 dessa ANT, tá? Lavratura de documentos é a emissão de notificações, autos de infração, interdições, termos de ajustamento de conduta e outros documentos por parte do vistoriante, de quem está ali vistoriando a edificação. E isso é tratado no item 5112 e no item 5115, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tudo bem? Verificação presencial, as vistorias in loco, né, vulgarmente falando. Elas são vistorias para, de fato, verificar as condições do local, tá? No que tange segurança, né, elas vão ser feitas com registro fotográfico e, obviamente, relatórios técnicos. Aqui vocês podem reparar que eu coloquei item a item, ó. Então, quem quiser se aprofundar nesses 3 itenzinhos, se aprofundem no item 5.1.1, no item 5.1.2, 5.1.5 e 5.1.8, ok? Documentação e monitoramento. Relatório de segurança. É um documento padronizado, vide anexo 7, dá uma olhadinha lá também, que registra todas as condições técnicas da edificação, ok? Registro fotográfico, gente, ele é obrigatório pela pessoa que está fiscalizando para comprovar as irregularidades ou cumprimento de todas as exigências, ok? Controle de prazos. O sistema informatizado, ele faz esse monitoramento, ok? Então, assim, com alertas automáticos, enfim. Retorno obrigatório. Após o vencimento de prazo, gente, para verificar o cumprimento das exigências, dá uma lidinha no item 5.1.10, ok? Você tem que receber um retorno obrigatoriamente, tá bom? E atenção, gente, aqui no Rio de Janeiro, a fiscalização, certamente ninguém quer, mas ela resulta, muitas das vezes, em sanções administrativas, tá? Infracionando o estabelecimento, e são de maneiras sempre progressivas, tá? O resumo disso, gente, depois que você passa por multas, o primeiro auto de infração, aqui no Rio nós utilizamos a compensação, que é o UFIR, né? O primeiro auto ele sempre vai ser 221,33 UFIR. O segundo auto, 442, é o dobro, né? 442,66 UFIR. E o terceiro auto, ele pode chegar à interdição total ou parcial do estabelecimento, tá bom? Então, assim, gente, muito cuidado com isso. Às vezes você fala, fui notificado, paguei, tá tudo ok. Lembrando que se você sofrer uma segunda notificação e foi infracionado, já é o dobro do primeiro, infelizmente, tá, gente? É um valor irrisório. Por que eu digo irrisório? Porque estamos lidando aqui com vidas, e vidas você não mensura. As vidas, infelizmente, o valor é algo incomensurável, tá? Então, assim, atenção especial para isso, porque muitos profissionais falam, eu vou falar aqui como responsável técnico, como que for, é pouquinho o dinheiro, a segunda também é pouquinho, na terceira tu pode correr o risco de ter o seu estabelecimento interditado de maneira total ou parcial, tá bom? Gente, nas etapas subsequentes, baixa de notificação, obviamente, elas, quando atendidas, ela tem um prazo de análise de até 30 dias, ok? A lavratura de auto de infração, por exemplo, quando não atendidas as exigências no prazo. Fui lá, fiz um termo de ajustamento de conduta, não cumpri, você vai sofrer a lavratura do auto e aí não cabe mais recurso, ok? Porque foi um termo de ajustamento, tá? Interdição total ou parcial. Se o risco é grave e iminente, gente, pode ser interditado teu estabelecimento
de imediato, independente do cumprimento de todo esse processo que eu falei até agora, tá? Possibilidade de impugnação e recurso contra notificações e auto de infrações e a celebração do termo, né? Lembrando que o termo, gente, ele tem que ser cumprido, ok? Muitas pessoas jogam o termo como se fosse prazo. Hoje, infelizmente, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, ele não possui um quantitativo de profissionais para poder, de fato, estar fiscalizando, está indo e voltando aqui, desculpem, mas para poder fiscalizando de maneira adequada, tá? Lembra lá que eu falei que existem 8 modalidades de notificação? Gente, as notificações, elas são o primeiro ato formal, tá? Da fiscalização dos bombeiros aqui no Rio de Janeiro. Ela comunica ao responsável, tá? Pela edificação área de risco, as irregularidades detectadas e o prazo para regularização. Qualquer documento que você receba, você vai ver que ele tem um prazo para você recorrer, para você tentar impugnar, enfim. Todo documento do bombeiro tem que ter esse prazo, tá? Eu não vou falar modalidade 1, descrição, prazo e aplicabilidade, tá? Mas falando de maneira breve aqui, das 8 modalidades de notificação, são elas: edificações sem sistemas de preventivos obrigatórios. O prazo o bombeiro ele vai te dar de 30 a 90 dias. A aplicabilidade dele é muito por conta da irregularidade estrutural, ok? Sistemas preventivos existentes com defeito ou inadequações. 15 a 45 dias é uma manutenção corretiva que o proprietário ou responsável legal tem que estar realizando, tá? Certificado vencido ou em desacordo com a legislação atual. Lembra que eu falei do CNPJ? 30 dias para regularização administrativa. Comprovar que por mais que esteja ali aquele documento, enfim, você vai ter 30 dias de maneira administrativa para regularizar esse processo, ok? Irregularidades documentais ou inadimplência, tá? São 15 dias e também são questões administrativas, tudo bem? Risco grave e iminente, tá? Com risco à vida, tá? É imediato. Nesse caso, o bombeiro pode interditar, falar para você, eu quero isso pronto agora. Acabou, não tem conversa, é dessa forma que tem que ser feito, tudo bem? Estabelecimento no qual há a necessidade de certificados, tá, de aprovação, sejam eles especiais, provisórios, enfim, são 30 dias, tá? Principalmente em eventos e locais com concentração de público, tá? Impedir e embaraçar a fiscalização também é imediato. Então, assim, existem alguns profissionais que eu acho engraçadinho, tá? Desculpe até a forma que eu tô falando, que eles acham que por conhecer a legislação, eles vão fazer uma espécie de uma burla, né? E vão simplesmente achar que o bombeiro ele não vai fazer nada. Assim, o bombeiro simplesmente pode falar, amigão, eu quero isso para agora, tá? Então, assim, para que não seja infracionado, é imediatamente o prazo, ok? Ocupação diversa da aprovada e autorizada pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. São 30 dias. Sabemos hoje que às vezes operamos em alguns estabelecimentos onde a área total construída são... Não estou querendo que vocês tomem isso como uma realidade interpretativa, mas imagine que eu tenho um estabelecimento de 5 metros. Esse meu estabelecimento, por uma necessidade, ele passou a ter 15. E eu não verifiquei a norma e, assim, eu acho que ele está regular, né, de acordo com os 5 que eu comuniquei. Gente, muito cuidado com isso. Porque, assim, mudança de ocupação são 30 dias para regularização. Então, é todo aquele processo que eu falei no vídeo anterior, ok? Formas de notificação podem ser presenciais, postal, né, por via aviso de recebimento, né, o famoso OR, ou edital, publicação no Diário Oficial, tá bom? E, gente, mais um itemzinho importante aqui, tá?
Cada modalidade aqui de notificação, ela possui texto padronizado. Aí, novamente, eu falo para vocês que eu não estou ensinando a como burlar a fiscalização do CBMERG, tá? Mas, assim, ela deve ser rigorosamente seguida, tá? A ANT, ela preconiza isso. Então, assim, em caso de recusa de recebimento, o ato de... ele tem que ser certificado, né, por 2 testemunhas. Não vamos entrar no mérito aqui. É a famosa, se trouxéssemos aqui para o âmbito trabalhista, o funcionário tomou uma advertência, mas ele não quer assinar. Ok, coloca 2 testemunhas e esse ato foi formalizado, ok? Gente, solicitação aqui de prazo e prorrogação. A NT1, gente, parte 2, ela estabelece prazos rigorosos, ok? Todas as notificações emitidas pelo CBMERG, bem como os critérios, né, para solicitação de prorrogações em casos específicos, eles são rigorosíssimos, tá? Quais são eles, Marcos? De maneira resumida, prazos regulamentares. Eu não vou tipificar aqui o que é a modalidade 1 até a modalidade 8, que nada mais é que isso aqui que eu acabei de falar para vocês, ok? Edificação, modalidade 1. A modalidade 1 e 2, ela tem prazo de 30 dias, modalidade 3, 60 a 180, de acordo com a complexibilidade. Modalidade 4, 60, modalidade 5, 10 dias, modalidade 6, 15 dias, modalidade 7, 15 dias e modalidade 8, 30 dias, ok? E requisitos para essa tentativa, quando eu falo tentativa, nem sempre vai ocorrer dessa forma. Para prorrogação, permitida uma única prorrogação, ponto, não tem mais conversa. E eu gosto muito, gente, aqui no prédio onde eu moro, por exemplo, tem um advogado que está assistindo, né, a síndica do condomínio. E, infelizmente, desculpe até a franqueza, até se o nosso mister aí da área de direito estiver assistindo o vídeo, a ideia aqui não é pejorar, né, o conhecimento, mas ele não é um profissional que é da área, né? E sabemos que na área de direito existem muitos clínicos gerais, né? É o famoso advogado que ele pega tudo, mas ele não compreende profundamente nada, tá? Então, assim, ele estamos sendo assistidos porque ele está com um viés meio que de, olha, a justiça não fala isso. Só que quando você pega o COCIP no território do Rio de Janeiro, o órgão fiscal é o bombeiro. Você nunca vai tramitar nada disso em nenhuma casa civil, criminal, vara da infância, direito comercial. Então, assim, gente, muito cuidado, tá? Ó, prorrogação de prazo, ela é permitida apenas uma única vez com um prazo igual. Fui notificado 45 dias, eu consigo prorrogar, de repente, para mais 45, ok? O requerimento ele tem que ser formal antes do prazo, tá, inicial. A justificativa, novamente, tem que ser fundamentada tecnicamente. A RT é RRT do profissional técnico. Cronograma detalhado da execução. Por que isso, gente? Muitas das vezes, imagine que a minha edificação ela é em área aberta, né? Eu tive um prazo para adequação de 45 dias, mas infelizmente choveu 43 dias. Em 3 dias eu consigo fazer essa adequação? Então, assim, tudo isso tem que ser fundamentado, tá? Documentação que comprove o início. Você tentou startar, mas face a isso não conseguiu, tá? E, obviamente, é a parte que ninguém gosta, que aí é a burocracia do Estado do Rio de Janeiro, pagamento dos emolumentos específicos, tá? Gente, atenção, a prorrogação, ela não é automática. Não pense que o bombeiro vai olhar para você e vai falar, nossa, hoje você está muito bonito, né? Você está parecendo que quer praticar segurança contra incêndio, tá? Mesmo com toda essa documentação apresentada, ela vai ser submetida a uma análise ao CBMERG, tá? E o requerimento, ele também precisa ser formalizado antes do vencimento do prazo original, ou seja, ele
é considerado intempestivo. O que eu quero dizer com isso? De maneira breve, falando do processo de análise, você protocola, você vai ter o período de análise técnica, vai ter uma decisão e você vai ter uma atualização dessa decisão, deferimento ou indeferimento, ok? E agora, desmiuçando aqui de maneira rápida, a protocolização é o que? A entrada do requerimento formal com documentação completa, ok? A análise técnica é o que? O Corpo de Bombeiro analisa. E a decisão é o que? Após a análise, eu verifico se está tudo ok, fundamentado, tecnicamente, enfim, se é válido eu deferir ou indeferir, tudo bem? E aí vem a etapa 4, que é a atualização. Foi deferido ou indeferido os meus prazos e a prorrogação, ok? Gente, não atendida a notificação, ou no caso de indeferimento, a prorrogação, será lavrado automaticamente um auto de infração com aplicação de multa nos valores estabelecidos vigentes, tá? De acordo com o tipo de infração, e eu falei isso aqui anteriormente, 221 e 442 UFIR, ok? E trazendo aqui para auto de infração em valores, né, a nível de UFIR, o auto de infração é um documento formal, tá? Os valores aqui, gente, de maneira resumida, primeira autuação 221,33, segunda autuação 442 e 66, falando em valores reais, que eu acho que isso interessa mais para gente. Primeira autuação, R$ 1.004,22. Segundo, R$ 2.008,44. Embaraço à fiscalização, desculpem a franqueza e a forma. Na lata você já toma os mesmos R$ 2.008,44, ok? Gente, e outra coisa, não pagamento de auto de infração pode gerar inscrição na dívida ativa. Muito cuidado com isso. Lembrando que isso aqui não é aquele empréstimozinho que nós fazemos no banco, esperamos 5 anos e ele sai. Estamos falando aqui de edificações, ok? Então, muito cuidado com isso, tá? E aqui, em 5 etapas, como é o processo de autuação? Lavratura do auto, após o vencimento da notificação sem cumprimento das exigências, lavra-se o auto. Ciência do infrator, obviamente, a parte 1 e 2 aqui é basicamente a mesma coisa. O prazo para pagamento ou impugnação, quando é lavrado o auto, o autor tem ciência, você tem o quê? O prazo para pagamento para tentar impugnar, ok? 30 dias corrido a partir da ciência, lembrando que testemunha pode ser utilizada como formalização do ato completo, tá? Quero impugnar, análise em 30 dias, ok? Deferido ou indeferido, é feita uma nova vistoria, independente do pagamento, tá? Sempre vai ser realizada uma nova vistoria para verificar a regularização, tá? Gente, possibilidade de recurso. Isso aqui, gente, vou até beber minha aguinha aqui, porque eu acho que isso, se vocês puderem anotar, seria interessante. Gente, qualquer prazo para recurso ou impugnação, o prazo ele é contado 30 dias corridos, tá? Para tentar impugnar o auto da infração. Lembra, se quiser, eu volto o slide. Lembra, toda aquela documentação, fundamentação técnica, 30 dias corrido. Deve ser apresentado por escrito com argumentos e provas fundamentadas. Vou até botar o laserzinho aqui, ó, balançar para chamar atenção. Pode ser solicitado perícia técnica ou outros meios de provas admitidos, tá? Caso seja indeferida essa possibilidade de impugnação ou de recurso, o pagamento ele pode ser feito com um desconto de 20% se o recurso não for aprovado, ok? E for realizado certamente dentro do prazo, tá? Não adianta eu tô
Ah, eu quero pagar com 20%, mas eu já estou a 90 dias de atraso. Não vai pagar com 20% de desconto, tudo bem? Gente, parte mais chata, e aí eu espero que vocês mentalmente queiram aprender de fato isso aqui. Não vou fazer aquela capitulação, risco grave iminente, mas assim, isso é muito importante, ok? Quando fala-se de interdições e desinterdições, gente, interdição é a medida administrativa que impede total ou parcial o uso de uma edificação ou área de risco quando apresentar risco à segurança. Ponto. Tipos de interdição, quais são eles? Total ou parcial? O nome já diz. Total, você nem entra mais na edificação. Parcial, ela restringe apenas uma área específica da edificação, ok? Situações, gente, ó, outra vez o laserzinho indo para cá, que geram essa interdição. Risco grave iminente, tá? Contra a vida ou a saúde, descumprimento reiterado das exigências, acontece em muitos estabelecimentos, tá? Esse descumprimento reiterado, embaraço à fiscalização. Se o auditor ele reparar que você está tentando dificultar, ele pode falar, ok, sua edificação está interditada para que possamos nos aprofundar e aí sim seguir com as medidas complementares, tá? E o descumprimento do termo de ajuste de conduta. Lembra que eu falei? Se eu estou ajustando um termo, se eu estou circunstanciando um termo, eu estou alegando para um órgão público que eu vou cumprir tudo aquilo que me foi exigido. Se eu não cumpro, significa o quê? Descumprir com a minha palavra, certo? Então, assim, esses quatro tópicos que eu falei, eles podem gerar interdição, tá? Porque hoje ficamos muito presos, primeira notificação, segunda e a terceira poder acontecer a interdição. Não. Muitas das vezes, nesses 4 tópicos, a edificação ela pode sim ser identificada, ok? Comunicação obrigatória, tá, gente? Vocês têm que ter isso em mente. Toda interdição de qualquer estabelecimento ou órgãos, né, como Ministério Público, Trabalho, Prefeitura, eles têm que ter essa comunicação obrigatória, tá? Gente, falando de documentos necessários, tá? Vocês vão receber um auto de interdição de acordo com o anexo C, tá? Da NT 11, parte 2. Esse aqui também, todos os anexos, se vocês puderem dar uma lida, relida, reler novamente, é interessante, que é esse documento que vocês vão receber, ok? Tem que ter um relatório das condições, tá? De segurança contra incêndio e pânico, que aí voltamos para o anexo E, tá? Um relatório fotográfico comprobatório, notificação e auto de infrações anteriores, se houver. Lembrando que lembra que eu falei aqui? Olha, às vezes o estabelecimento acha que 1, 2, 3 multas. Ah, não interditou? Vou empurrando com a barriga. Então, o bombeiro ele pode pegar todo esse dossiê e simplesmente paralisar a sua edificação, ok? Desinterdição, de maneira resumida, procedimento que autoriza você voltar ali às suas atividades normais após o retorno ou correção de qualquer irregularidade constatada, ok? Ele vem por um requerimento formal, assim como todo documento do bombeiro, tá? Por proprietário ou responsável da edificação. Ele passa por uma vistoria, tá? Para verificar se as correções foram executadas e tem a lavratura do auto de desinterdição, que é o anexo D. Também, lembra? Leia todos os anexos, do A ao H. Então, assim, o anexo D, ele fala do auto de desinterdição, tá? E o processo de interdição e desinterdição de maneira, vamos falar aqui como se fosse um fluxograma. Constatei o risco, eu tenho a lavratura do auto de infração, correção de irregularidades, vistoria de verificação, emissão do auto de desinterdição ou não, ok? Termo de ajustamento de conduta. Amigos, isso aqui tenham muito cuidado, porque
hoje, 90% dos termos de ajustamento de conduta, quando o bombeiro fiscaliza, infelizmente o proprietário ele quer resolver o problema dele, né? Só que muitas das vezes resolver o problema dele com termo de ajustamento de conduta não significa que ele consiga cumprir as condicionantes desse ajuste, ok? Então, assim, gente, o termo de ajustamento de conduta ele é um instrumento legal que permite a edificação ou área de risco se adequar, né? Cumprir o que foi constatado como irregularidade, tudo bem? Então, assim, definição e finalidade é um instrumento que formaliza, de maneira formal, né? Formaliza a regularização programada. Olha, eu não tenho isso hoje, mas amanhã eu regularizo, tá? Ele permite a adequação gradual das exigências. Vai vir os prazos e você vai ter que apresentar todas as adequações dentro desse prazo, tudo bem? E ele evita também, gente, a interdição imediata da edificação. Olha, eu não observei tal ponto, mas hoje eu posso te garantir que daqui a 30 dias eu estou com tudo ok. Mas daqui a 3 dias meus aparelhos portáteis vão estar no local, meus chuveiros automáticos, a minha edificação vai ter todo um ensaio, toda a metodologia que é preconizada nas notas técnicas. Então, assim, ele evita a interdição imediata, ok? E ele estabelece um cronograma, já dei um spoiler anteriormente, da execução das obras, tá? E ele define também as penalidades por descumprimento. Então, muito cuidado, gente, porque assim, não adianta falar que vai fazer e não fazer, tudo bem? Quais são as partes envolvidas num termo de ajustamento de conduta? É o comprometente, já falamos aqui também anteriormente, que é o órgão que fiscaliza. No caso aqui, bombeiro, ok? E que emite e monitora esse termo de ajustamento, tudo bem? É o compromissário, que é quem se compromete, né, seja o proprietário ou o representante legal da edificação, ele se compromete em adequar a edificação. E o responsável técnico, que é o profissional habilitado que supervisionará as adequações. Viu aqui que o comprometente, o bombeiro, ele delega para 2 pessoas. Porque muitas das vezes, gente, vamos ser bem honestos, imagina que eu sou um administrador, eu sou dono de uma empresa, mas a minha formação não é na área de engenharia de segurança. Eu não me ative que a minha, não tive nenhum tipo ali de estudo básico ou prévio, que a minha edificação tinha que ter algumas coisas. Então, assim, muitas das vezes o compromissário, ele vai ser um proprietário ou responsável legal pela edificação. Talvez a pessoa, um síndico, ele não conheça propriamente as normas de incêndio, né? De segurança contra incêndio. Mas nós aqui, o bombeiro, ele amarra o responsável técnico. Porque se eu não tenho conhecimento pleno do que tem que ter, eu tenho que ter um profissional que tenha esse conhecimento, ok? Então, assim, as partes envolvidas, bombeiro, quem vai se responsabilizar tecnicamente, e o proprietário ou o responsável legal pela edificação, ok? Gente, quando vocês tiverem a oportunidade de lerem lá o anexo H, tá, da ANT, vocês vão ver que as multas por descumprimento do TAC, elas são calculadas, gente, assim, é uma multa um pouquinho mais severa, com base na área total, no ATC, né, na área total construída, no risco e no risco da edificação, ok? E os valores, eles variam. Pode ser que não aconteça mais do cálculo ser 442,66 o FIR, reajustando e convertendo por real, né, aqueles 2.000. Então, assim, edificações menores, até eles podem receber esses 442,66. Gente, mas esse cálculo ele pode chegar até 6.200 o FIR, ok? Para edificações de grande porte.
E em 2024, o FIR ele foi estabelecido em 4.500, 4.537,30 centavos. Então, assim, lembrando, não é só pagar. Se você pagar a gradação máxima, a próxima pode ser uma interdição, ok? Então, muito cuidado, você que vá fazer esse termo de ajustamento de conduta, achando que é só pagar e está tudo certo, tudo bem? A ideia do COSIP, ele não é pagamento somente, mesmo sabendo que essa arrecadação auxilia muito, né, aos órgãos públicos, mas assim, pode haver a interdição, tudo bem? E, gente, eu sempre boto esse fluxogramazinho, né, de como funciona o processo de elaboração de alguma coisa. No caso aqui, falando do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta, a solicitação ela é feita junto ao CBMERG, a apresentação de documentação técnica fundamentada, com tudo aquilo que eu já falei, tudo do CBMERG, a documentação é basicamente a mesma, ok? Análise e comprovação do cronograma, a assinatura do termo de ajustamento de conduta e acompanhamento e fiscalizações periódicas, tá? No caso aqui, como é um ajustamento de conduta, a medificação precisa fazer alguma coisa em 10 dias. Pode ser que tenha ali uma fiscalização para ver se em 10 dias você cumpriu, ok? Ou se tem algum atraso, enfim. Validades e efeitos legais. O prazo máximo ele é de 180 dias, prorrogáveis mediante justificativa. Cuidado, 6 meses, gente, é muito tempo. Então não pense você que você vai segurar o CBMERG 6 meses e simplesmente vai tentar postergar para mais 6 meses, mais 6 meses, lembrando uma postergação. Não pense que você vai passar um ano sem nenhum tipo, digamos assim, que você consiga, né, fazer esse ajustamento aí de cronograma. Não funciona assim. Mas assim, o prazo máximo, 180 dias, podendo postergado para um pouco além. Então eu não vou falar de prazo aqui, porque eu estaria ensinando vocês uma coisa muito ruim, porque muitos profissionais focam somente nesse tipo de coisa. E a ideia é você regularizar e não simplesmente fazer o que não se deve, ok? A validade, efeito legal, suspende temporariamente a aplicação de penalidades, ou seja, fui multado, mas eu estou com o meu TAC, você não tem essa penalidade, tá? Permite funcionamento parcial ou total do estabelecimento. Obviamente, se você precisa regularizar, o estabelecimento ele vai ter que estar aberto para que você regularize, seja no caso de uma parcialidade, né, uma interdição ali parcial, aquele local ele vai ter que estar em constante movimento, ok? E não substitui a obrigatoriedade de regularização completa no final do prazo. Constatado que foi tudo cumprido, mas ainda assim há algo a ser feito, é a regularização completa, ok? Gente, lembra que eu falei anteriormente aqui para vocês dos 8 modelos, né, de documentos oficiais? São eles os anexos, ok? A NT11, parte 2, ela padroniza em 8 modelos oficiais. Aqui eu trouxe só o resumo, ok? Lembra que eu falei para ler todos os anexos? Então, assim, de maneira resumida, gente, esses documentos eles são essenciais para garantir a uniformidade e a legalidade dos atos da fiscalização, tudo bem? Gente, o anexo A é um modelo de notificação. Ele segue um padrão, assim como todos os demais que eu falarei aqui agora. Estou colocando o laserzinho aí. Ele é um documento para apontar as irregularidades, tá? Anexo B é o auto de infração, tá? Ele é aplicado após o descumprimento das notificações, ou seja, vocês vão reparar que eles são enciclopédicos. Modelo A, B e o C, o auto de interdição, tá? É um documento que visa o quê? A interdição parcial ou total do estabelecimento. O anexo D, ele é o anexo de desinterdição, tudo bem?
O anexo E são os relatórios de segurança, tá? Que é um relatório detalhado de todas as condições encontradas ali de segurança contra incêndio, tá? O anexo F é o cronograma do termo de ajustamento de conduta, tá? O anexo G é o termo de ajustamento de conduta, tá? E o anexo H, toda a tabela de multa. Ou seja, eu tenho a minha notificação, eu tenho o meu auto de infração e eu tenho, posteriormente, o meu auto de interdição ou desinterdição. Pulando aqui, eu tenho o relatório de segurança e eu tenho o meu cronograma do termo de ajustamento de conduta, o termo de ajustamento de conduta, propriamente dito, e eu tenho tabelas de multa, que é se caso eu descumpra todos os anexos anteriores, ok? Campos obrigatórios em todos os documentos, tá? Todos esses modelos são obrigatoriamente, eles têm que ser preenchidos da maneira em que o anexo ele externa ali o passo a passo e as informações, tá bom? A ausência de qualquer um desse elemento é passível à invalidação de qualquer ato fiscalizatório, ok? Falando um pouquinho aqui de aspecto legal, né, de documento, todos os modelos são oficiais e têm fé pública conforme o decreto 42, o decreto estadual, né, o decreto que formaliza todos esses atos, ok? As instruções nos diversos dos documentos, elas são partes integrantes deles, tá? O relatório de condições de segurança, ele sempre tem que ser acompanhado por registros fotográficos, ok? As assinaturas, carimbos oficiais são obrigatórios para validar um ato, ou seja, fui auditado, não tem nenhuma assinatura. Esse ato, ele é um ato inválido, tá? E todos os documentos, eles são numerados, tá? Sequencialmente para garantir, de fato, um controle administrativo, tudo bem? Gente, falando um pouquinho aqui de valores das multas, né, em UFIR, tá? O que é o UFIR, gente? É a unidade fiscal referência do Estado do Rio de Janeiro, que ela sempre vai ser atualizada anualmente. Aqui eu vou pincelar porque a nossa preocupação não é entender somente os valores, tá? E propriamente dito, falando o que é o FIR, é a unidade de referência do Estado do Rio de Janeiro, ela é utilizada para a atualização dos valores de tributos e multas, ela é publicada anualmente pela Secretaria da Fazenda, tá? O valor atual, nós ainda utilizamos como referência 2024, tudo bem? Que a base de cálculo dela é 4,5373. E um exemplo prático aqui desse cálculo. Gente, o valor de UFIR, fui multado em 221,33 UFIR, ok? O valor da UFIR em 2024, ela estava como a tabela referência de 4,5373. E como fazemos esse cálculo, Marcos? 221 vezes 4,5373, que dá um valor de R$ 1.004,26, ok? Então, assim, o valor final da multa seria de R$ 1.004,26, ok? Lembrando que os principais valores de multas aqui no estado do Rio de Janeiro primeiro auto 221, dobra no segundo, embaraço a fiscalização 400, o dobro também, 442,66, e o descumprimento do termo de ajustamento de conduta conforme tabela, ok? Esses valores eles variam, por isso que eu pedi para vocês lerem os anexos, tudo bem? Vamos trazer aqui um segundo exemplo, por exemplo, que é o dobro. Nada mais é que 442,26, ok? O FIR. Aí você calcula o quê? 442 o FIR vezes 4,5373, que dá um valor final de R$ 2.008,52, tornando assim a sua multa, né, a sua penalidade, o dobro de R$ 1.004,26, ok? Gente, as multas previstas no TAC, isso é muito importante de falar, o termo de ajustamento de conduta, elas possuem valores diferenciados conforme o anexo H. Lembra que eu estou frisando esse anexo H aqui o tempo todo? Eles são calculados de acordo com a área total construída, então muito cuidado, ok? Lembrando que aqui eu não estou falando de edificação e edificação, senão tornaria-se um vídeo muito extenso, tá?
Ele também é feito de acordo com a classificação de risco, tá? E o prazo para adequação, tá? E todos esses valores, gente, eles são recolhidos pela Funesbom, né, que é o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros, e destinados a ações preventivas de combate e prevenção a incêndios, tá bom? Fazendo aqui, gente, uma análise breve para finalizarmos. Já já estamos chegando aqui no nosso final. A NT1, parte 2, ela estabelece cada ato, né, fiscalizatório, ele tem que ser formalizado, tá, através de um processo administrativo eletrônico, garantindo transparência, rastreabilidade, conformidade e legalidade nas ações do bombeiro, tá? E qual é esse fluxozinho aqui, ó? Abertura de processo eletrônico, instrução processual com documentos, análise e decisão e registro e arquivamento, ok? Os documentos obrigatórios são as notificações, os autos de infração ou interdições gerados, relatórios das condições de segurança contra incêndio, registros fotográficos, resposta aos recursos, né, e impugnações, cronogramas e execução do termo de ajustamento de conduta quando aplicáveis, certificados de aprovação ou comprovantes de regularização, ok? Como ocorre a tramitação eletrônica? Todo o trâmite ocorre por meio do sistema eletrônico do CBMERG, tá? Com registro detalhado de cada movimentação, controle automático de prazos de notificação, recursos, termos de ajustamento de conduta, com alertas de vencimento, ok? Consulta pública dos status do processo pelos interessados através do portal do CBMERG, tá? Prazos administrativos, gente. O item 7 da NT11, parte 2, ele estabelece que a Organização de Bombeiros Militar tem 30 dias para analisar recursos, impugnações, pedido de baixas de notificação, tá? Já para a verificação do cumprimento, gente, de exigência após o pedido de desinterdição, o prazo é de 10 dias, tudo bem? Integração com outros órgãos, tá? Os processos administrativos, gente, do CBMERG, eles podem ser compartilhados com outros órgãos públicos, quando necessário, tá? Especialmente em casos de interdição que devem ser comunicados à Polícia Civil, Ministério Público e Prefeitura Municipal, ok? Passando aqui para o próximo, os casos práticos, que para finalizarmos aqui, para não ficar muito extenso esse vídeo. Lembra que eu tentei, logo no início, na chamada, falar que eu não gosto, gente, de vídeo muito longo, mas é uma norma, né, um decreto, que ele é muito extenso. Então, 1 horinha a cada NT, eu acho que vai esclarecer e vai tornar você, profissional, que quer começar, né, a trabalhar, né, na área de prevenção contra incêndio, eu acho que está o suficiente, ok? Caso 1, gente, aqui, case 1, edificação comercial. Situação, a edificação comercial de médio porte, sem certificado de aprovação, sistemas de prevenção inadequados e inexistências de saídas de emergência conforme as normas, tá? Procedimento vai ser o quê? Notificação de 30 dias, seguido de vistorias e, diante de não atendimento, auto de infração e proposta de termo de ajustamento de conduta. Resultado, gente, após a assinatura do termo de ajustamento de conduta, foram implementadas as melhorias progressivas e obtidos os certificados de aprovação no prazo estabelecido, tá? O que nós temos de lição aprendida nesse caso aqui? O estabelecimento de cronograma factível ao TAC permitiu a regularização sem necessidade da interdição da edificação, mantendo a atividade econômica com segurança progressiva, tudo bem? Caso 2, hotel multifamiliar. O hotel antigo, com sistema de hidrantes inoperantes, extintores vencidos e bloqueios das rotas de fuga, representando um risco grave e iminente. Lembra, tudo que for grave e iminente, interdição, ok?
O procedimento: vistoria emergencial, elaboração do relatório de segurança contra incêndio e pânico, lavratura de auto de interdição e comunicação ao Ministério Público, ok? E o resultado da desinterdição parcial após as correções de emergência, seguidas de regularização completa, mediante a aprovação de projeto e implementação das medidas de segurança. Quais foram as lições aprendidas nesse caso? A aplicação rigorosa dos procedimentos de interdição, elas são essenciais em caso de riscos iminentes, enquanto a flexibilidade para desinterdição parcial permite o equilíbrio entre segurança e impacto econômico, ok? Gente, cronograma de execução, termos de ajustamento de conduta e processos. Os cronogramas de execução, gente, são documentos essenciais, tá? No processo de regularização via TAC, estabelecendo compromisso formal entre ambas as partes com prazos definidos às normas de segurança, ok? Estrutura do cronograma do termo de ajustamento de conduta, tá? Identificação completa da edificação, área de risco, etapas previstas com datas específicas, ok? Início, meio e fim, tá? Assinatura do proprietário e profissional técnico, tá? O profissional responsável técnico, a ordem lógica de execução de sistemas e o compromisso de legalização plena ao final do cumprimento do termo de ajustamento de conduta, ok? Monitoramento e verificação. Vistorias periódicas feitas pelo Corpo de Bombeiros, agendadas para verificação do cumprimento de cada etapa, tá? Relatórios técnicos comprovando as instalações dos sistemas e descumprimento gera o quê? Rescisão e aplicabilidade de qualquer penalidade, tudo bem? Então, processo de execução, o quê? Fase inicial, diagnóstico, elaboração do cronograma e assinatura do termo de ajustamento de conduta. Fase de implementação, execução dos sistemas conforme cronograma aprovado. Fase de verificação, vistorias periódicas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro para monitorar esse progresso. E a conclusão, regularização completa, sai a emissão do seu certificado de aprovação, ok? Importante, gente, aqui, ó, o prazo do termo de ajustamento de conduta. O prazo do TAC é determinado pela área total construída e classificação de risco conforme o anexo H. Viram que o anexo H tem muita importância nessa NT, né? Qualquer alteração no cronograma deve ser formalmente solicitada e justificada, obviamente, tecnicamente, estando sujeitas à aprovação ou não do CBMERG, ok? E a etapa do monitoramento, conclusão de etapa, a documentação técnica exigida é o quê? Relatório técnico e relatório fotográfico, e o prazo para verificação, 30 dias após o prazo previsto. Verificação intermediária, ART, RRT, mais comprovante de execução, conforme o cronograma acordado, ok? Conclusão final, documentação completa para certificação até 30 dias após o termo de ajustamento de conduta, ok? Legislação complementar, de maneira breve aqui, resumida, esse aqui não vai durar nem 1 minuto falando, tá? A NT1, parte 2, ela é fundamentada em um conjunto de legislações estaduais, propriamente falando, ok? Que regulam a segurança contra incêndio e pânico aqui no estado do Rio de Janeiro, tá? Gente, legislação base, Decreto 42 de 2018, Código de Segurança contra Incêndio e Pânico no estado do Rio de Janeiro, legislação estadual número 8.399, tá? Que define os procedimentos e competências para fiscalização, resolução do SEDEC número 109 de 2020, que regulamenta procedimentos fiscalizatórios, Código Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico, o CECIP, ok? A Lei número 13425 de 2017, que é a Lei
Federal de Segurança contra Incêndio, Lei KISS, tá? Vulgarmente conhecido. Quando eu falo vulgarmente, infelizmente conhecida como Lei KISS, tá? E notas técnicas complementares do grupo 1, tá? A maioria aqui, que é a NT 12, Terminologia de Segurança contra Incêndio e Pânico, processos sancionados no âmbito do CBMERG, que é a NT 13, NT 14, vistorias em obras e certificação técnica, NT 15, cadastramento de empresas e profissionais, NT 18, edificações anteriores à vigência da legislação, ok? E as normas ABNTs relacionadas em todo o nosso COCIP ou em todas as nossas notas técnicas, ok? Eu vou pular aqui a questão do valor do FII, ok? Falando aqui brevemente de links úteis digitais, é o portal do CBMERG, tá? Que é o www.cbmerge.rj.gov.br, a Biblioteca Digital de Notas Técnicas, tá? Aqui, gente, eu vou ser bem franco, são notas técnicas que são pagas, tá? Para você que não tem nenhum tipo de sistema que disponibilize para você, tá? O Sistema de Gestão de Processos, tá? Que é o SysGap, tá? O portal da Funesbon, que é o www.funesbon.rj.gov.br, fala muito de emolumentos, ok? Calculadoras de multas e taxas, que eu vou deixar todos esses links para vocês. E o portal da transparência do CBMERG, ok? E, gente, eu cliquei 2 vezes, acabou que aqui pulou 2 slides, né? Como eu falei anteriormente, eu sempre abro aqui, né, o canal para vocês postarem dúvidas. Eu vou, nesse vídeo, publicar o telefone, tá? O meu pessoal, o contato vai ser diretamente comigo para estar esclarecendo dúvidas. Gente, fazendo um resumo aqui da execução de todo esse treinamento, os principais pontos que eu gostaria que vocês revisassem, né, se puderem retornar no vídeo, se caso tenha anotado, pesquisarem, né, na norma, foram o quê? Os procedimentos administrativos, tá? O domínio completo de todos os procedimentos de fiscalização previstos na NT1, o procedimento de interdição, ok? Conhecimento das condições, procedimentos e comunicações necessárias, documentação oficial, tá? A capacidade de emitir corretamente todos os documentos, ok? Da fiscalização, notificações, autos, relatórios, enfim. Os termos de ajustamento, tá? Habilidade para elaborar, implementar e fiscalizar, tá? O termo de ajustamento de maneira correta. E, gente, orientação final para você que pretende se tornar um especialista, tá? Lembra que no início do vídeo eu falei com todos vocês aqui. Gente, agora que você compreende os procedimentos de fiscalização conforme a NT 11 parte 1 e 11 parte 2, lembre-se que você precisa estar se atualizando constantemente sobre as alterações na legislação. Eu estou gravando esse vídeo no dia 10/10/2025, mas pode ser que amanhã, dia 11/10/2025, a legislação já seja outra, ok? Eu, Marco Chagas, particularmente, tenho o hábito de, semana a semana, consultar o site da DGST, né, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, para novos entendimentos técnicos, né, seja um apontamento técnico ou algum lembrete de alguma coisa que eu deixei passar, tudo bem? E assim, você profissional da área de prevenção contra incêndio, seguir rigorosamente os prazos e procedimentos estabelecidos. Eu sei que às vezes o profissional que ingressa nessa área, ele começa a pegar algumas demandas aonde ele tem 10 empresas para tratar, né? E assim, eu sei que às vezes um pedido de recurso, impugnação, um termo de ajustamento de conduta, ele acaba levando um pouco mais de tempo. Então assim, gente, se você vai atender um cliente, siga rigorosamente os prazos e procedimentos estabelecidos.
Isso é uma falha muito grande de nós profissionais que trabalhamos com segurança contra incêndios, ok? E assim, gente, documente qualquer etapa do processo de maneira adequada. Início, meio, fim. E se puder, início, meio, fim e início de novo. Que aí você cria um dossiê que garante de fato que você tem todo aquele processo amarrado na sua mão, ok? E assim, gente, eu, obviamente, prometi para vocês aqui, eu vou estar dando um certificado de participação, tá? E assim, gente, para receber esse certificado de participação, eu criei uma plataforma que eu também não devo divulgar agora no vídeo 2, mas a minha ideia é capacitar de maneira gratuita os profissionais da área de prevenção, mas a Tetraedo RJ, ela está finalizando um projeto no qual ela está criando a escola da prevenção, né? Através da plataforma Class Building. E quando vocês completarem as 52 NTs, eu vou disponibilizar para vocês uma plataforma onde tudo isso que foi passado de maneira gratuita, vocês possam estar realizando uma prova, né, de nivelamento e atingindo 70% ou superior, né, das questões que eu elaborei. Eu vou estar disponibilizando para vocês um certificado, tá? E aí não vai ser de participação, vai ser um certificado de fato, para que vocês utilizem no dia a dia de vocês, tá? Como eu falei anteriormente, assim, a ideia da Tetraedro, gente, não é ficar famosa, a minha ideia não é viralizar, monetizar canal, eu não ligo para isso. Eu gostaria de profissionais que queiram contribuir com um ambiente de trabalho mais seguro. Então, assim, ontem eu tinha terminado esse vídeo, mas acabou que alguns takes desse vídeo ficaram de maneira inadequada. E assim, meu filho ia aparecer no vídeo, que como eu cheguei do trabalho já gravando, vocês vão observar que hora ou outra eu não vou parar o vídeo, né? Lembra que eu falei no início aqui? Eu trato qualquer tipo de segurança como valor. Então, assim, o maior valor, o que me faz voltar para casa é a família. E isso é interessante, que mostra a realidade de cada profissional da área da prevenção. Não é o morango do amor, né? Que simplesmente você vai lá, publica e acontece. Gente, se um dia acontecer de aparecer um filho, alguma coisa, eu não vou parar o vídeo, meu filho vai falar no vídeo, vocês vão ouvir conversas às vezes com a minha esposa, com a minha filha também, que tem 1 aninho, porque assim, a segurança, gente, ela não se limita a somente a aplicação de normas, né? É um compromisso, né, constante com a prevenção e proteção da vida. Então, gente, assim, encerrando esse vídeo, eu gostaria de agradecer certamente a todos que participaram, ficaram até o final, ok? Dúvidas, eu vou pedir para vocês colocarem no chat. Por enquanto, a plataforma ela ainda não foi lançada. Coloca no chat, eu vou disponibilizar na descrição do vídeo todos os links aqui que eu falei. Eu vou disponibilizar na descrição do vídeo o e-book, como eu sempre faço. E assim, vou também estar disponibilizando o meu contato pessoal. Eu não vou disponibilizar o contato da Tetraedro, porque é um compromisso meu com vocês, ok? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo para que a comunidade fique cada vez mais forte. Se inscrevam no canal, ok? E qualquer tema que vocês tenham dúvida, não que seja relacionado da área de prevenção contra incêndio, segurança do trabalho, meio ambiente, qualidade, tragam, que assim que possível eu vou estar publicando, nem que seja por meio de um short, para não deixar vocês desguarnecidos de qualquer informação, ok? Gente, encerramos aqui. Falaremos não vou falar na próxima semana, que domingo eu pretendo postar
a NT1, 2, para poder tratar de outro tema aqui que eu vou deixar no imaginativo de vocês, ok? Gente, então assim, curtam, compartilhem. Eu espero que tenha sido extremamente proveitoso, né? Eu estou praticamente há 36 horas assim desenvolvendo e trabalhando. Então hoje provavelmente o público deve ter reparado que eu estou um pouco mais cansado, eu estou um pouco olhando mais para o alto, tentando buscar ideia, mas o meu propósito é criar ambientes mais seguros. Então, qualquer dúvida, eu me coloco à disposição de cada profissional que se comprometeu com esse propósito, ok? Gente, muito obrigado pela participação. Eu espero que vocês tenham gostado e estamos à disposição de vocês, ok? Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Virou até jargão, alguns colegas já brincaram aqui comigo, mas assim, eu sei que cada profissional tem as dificuldades diárias, tá? Então, assim, muito obrigado. Não deixem de compartilhar esse vídeo para fortalecer cada vez mais a nossa comunidade da prevenção, ok? Muito obrigado novamente. Fui e até a próxima.